Capítulo 6. Questionando intenções. Morgase Traca, antiga rainha de Andor, servia chá. Ela se movia de pessoa para pessoa no grande pavilhão que Perrin havia tirado de Meider. Ele tinha laterais que podiam ser enroladas e não tinha piso de tenda. Embora a tenda fosse grande, mal havia espaço para todos que queriam comparecer à reunião. Perrin e Faile estavam lá, é claro, sentados no chão. Ao lado deles estavam Hélias de olhos dourados e Tan Altor, o fazendeiro simples com ombros largos e maneiras calmas. Esse homem era realmente o pai do dragão renascido. Claro, Morgase tinha visto Rand Altor uma vez, e o garoto não parecia muito mais do que um fazendeiro. Ao lado de Tan estava sentado o empoeirado secretário de Perrin, Seban Balver. O quanto Perrin sabia sobre seu passado. Jurgrade também estava lá, vestindo seu casaco preto com um broche de espada prateado na gola. Seu rosto curtido de fazendeiro estava com os olhos fundos e ainda pálido da doença que ele havia sofrido recentemente. Neald, o outro Ashaman, não estava lá. Ele ainda não havia se recuperado de suas picadas de cobra. Todas as 3 Aes Sedai estavam lá. Seonid e Mazuri sentaram-se com os sábios, e Anora sentou-se ao lado de Berelain, ocasionalmente lançando olhares para os 6 sábios. Galene sentou-se do outro lado de Berelain. Em frente a eles estavam Aliandre e Arganda. Os oficiais fizeram Morgase pensar em Gareth Bryne. Ela não o via há muito tempo, desde que o exilou por razões que ainda não conseguia explicar. Muito pouco sobre aquele tempo em sua vida fazia sentido para ela agora. Ela realmente tinha ficado tão apaixonada por um homem que baniu a Emlyn e Elorien. De qualquer forma, aqueles dias se foram. Agora Morgase escolhia seu caminho cuidadosamente pela sala e via que as xícaras das pessoas estavam cheias. Seu trabalho demorou mais do que eu esperava, disse Perrin. Você nos deu um dever para cumprir, Perrin Aybara, Nevarin respondeu. Nós o cumprimos. Levamos o tempo que precisávamos para fazê-lo corretamente. Certamente você não quer dizer que fizemos o contrário. O sábio de cabelos cor de areia sentou-se diretamente na frente de Seonid e Mazuri. Desista, Nevarin, Perrin grunhiu enquanto desenrolava um mapa diante dele no chão. Ele havia sido desenhado por Balver usando instruções do Gyaldane. Eu não estava questionando você. Eu estava perguntando se havia algum problema na queima. A vila se foi, disse Nevarin. E cada planta que encontramos com um toque de praga foi queimada até virar cinzas. E foi o que fizemos. Vocês, pantaneiros, teriam muita dificuldade em lidar com algo tão mortal quanto a praga. Eu acho, disse Faile, que você ficaria surpreso. Morgase olhou para Faile, que olhou nos olhos da sábia. Faile estava sentada como uma rainha, mais uma vez vestida para sua posição em um vestido fino verde e violeta, plissado nas laterais e dividido para cavalgar. Estranhamente, o senso de liderança de Voile parecia ter sido aprimorado pelo tempo que ela passou com Shaido. Morgase e Faile rapidamente voltaram a ser senhora e serva. Na verdade, a vida de Morgase aqui era surpreendentemente semelhante ao que tinha sido no acampamento Shaido. É verdade, algumas coisas eram diferentes. Morgase provavelmente não ficaria presa aqui, por exemplo. Isso não mudou o fato de que, por um tempo, ela e as outras 4 mulheres foram iguais. Não mais. Morgase parou ao lado de Lord Galene e encheu sua xícara novamente, usando as mesmas habilidades que havia cultivado ao atender Sevanna. Às vezes, ser uma serva parecia exigir mais discrição do que ser uma batedora. Ela não deveria ser vista, não deveria distrair. Seus próprios servos agiram dessa forma perto dela? Bem, disse Arganda, se alguém está se perguntando para onde fomos, a fumaça daquele incêndio é um indicador fácil. Somos pessoas demais para pensar em nos esconder, disse Seonid. Recentemente, ela e Mazuri começaram a ter permissão para falar sem repreensão dos sábios, embora o verde ainda olhasse para as mulheres Aiel antes de falar. Morgase ficou irritada ao ver isso. Irmãs da torre, feitas aprendizes de um bando de selvagens. Dizia-se que isso tinha sido feito por ordem de Rand Altor, mas como qualquer homem, mesmo dragão renascido, seria capaz de tal coisa. Incomodava-a que as 2 Aes Sedai não parecessem mais resistir à sua posição. A situação de uma pessoa na vida podia mudá-la dramaticamente. Gaebril, então Valda, havia ensinado essa lição a Morgase. O cativeiro Aiel havia sido meramente mais um passo no processo. Cada uma dessas experiências a afastou ainda mais da rainha que ela tinha sido. Agora ela não ansiava por coisas boas ou seu trono. Ela só queria alguma estabilidade. Isso, parecia, era uma mercadoria mais preciosa que ouro. Não importa, disse Perrin, tocando no mapa. Então,
Estamos decididos? Vamos atrás de Gil e dos outros a pé por enquanto, enviando batedores pelo portal para encontrá-los, se possível. Com sorte, os pegaremos antes que cheguem a Lugard. Quanto tempo até a cidade você diria, Arganda? Depende da lama, disse o soldado magro. Há uma razão para chamarmos essa época do ano de inundação. Homens sábios não viajam durante o degelo da primavera. A sabedoria é para aqueles que têm tempo para ela, murmurou Perrin, contando a distância no mapa com os dedos. Morgase se moveu para encher a xícara de Anoura. Servir chá era mais complicado do que ela jamais imaginara. Ela tinha que saber qual xícara levar para o lado e encher, e qual encher enquanto a seguravam. Ela tinha que saber precisamente quão alto encher uma xícara para que ela não derramasse, e como servir o chá sem chacoalhar a porcelana ou respingar. Ela sabia quando não ser vista e quando fazer uma pequena produção para encher as xícaras caso tivesse perdido alguém, esquecido ou julgado mal suas necessidades. Ela cuidadosamente pegou a xícara de Perrin do lado dele no chão. Ele gostava de gesticular quando falava, e podia derrubar a xícara da mão dela se ela fosse desavisada. No geral, havia uma arte notável em servir chá, um mundo inteiro que Morgase, a rainha, nunca se preocupou em notar. Ela encheu a xícara de Perrin e a colocou de volta ao lado dele. Perrin fez outras perguntas sobre o mapa, cidades próximas, fontes potenciais de reabastecimento. Ele tinha muita promessa como líder, mesmo sendo bastante inexperiente. Um pequeno conselho de Morgase. Ela cortou esse pensamento. Perrin Aybara era um rebelde. Os dois rios eram parte de Andor, e ele se autodenominou senhor deles, hasteando aquela bandeira de cabeça de lobo. Pelo menos a bandeira de Manetheren havia sido retirada. Hasteá-la não era nada menos que uma declaração aberta de guerra. Morgase não se irritava mais toda vez que alguém o nomeava Lorde, mas também não pretendia oferecer-lhe nenhuma ajuda. Não até que ela determinasse como movê-lo de volta para baixo do manto da monarquia andorana. Além disso, Morgase admitiu a contragosto, Faile é perspicaz o suficiente para dar qualquer conselho que eu queira. Faile era, na verdade, um complemento perfeito para Perrin. Onde ele era uma lança cega e nivelada no ataque, ela era um arco de cavalaria sutil. A combinação dos dois, com as conexões de Faile com o trono saldaiano, era o que realmente preocupava Morgase. Sim, ele havia derrubado o estandarte de Manetheren, mas ele havia ordenado que aquele estandarte de cabeça de lobo fosse derrubado antes. Muitas vezes, proibir algo era a melhor maneira de garantir que acontecesse. A taça de Aliandre estava meio vazia. Morgase se moveu para enchê-la novamente. Como muitas damas de alta linhagem, Aliandre sempre esperava que sua taça estivesse cheia. Aliandre olhou para Morgase, e havia um leve brilho de desconforto naqueles olhos. Aliandre se sentiu incerta sobre qual deveria ser o relacionamento deles. Isso era curioso, pois Aliandre tinha sido tão arrogante durante o cativeiro. A pessoa que Morgase tinha sido um dia, a rainha, queria sentar Aliandre e dar uma longa explicação sobre como manter melhor sua grandeza. Ela teria que aprender sozinha. Morgase não era mais a pessoa que tinha sido um dia. Ela não tinha certeza do que era, mas aprenderia a cumprir seu dever como criada de uma dama. Isso estava se tornando uma paixão para ela. Uma maneira de provar a si mesma que ainda era forte, ainda tinha valor. De certa forma, era assustador que ela se preocupasse com isso. Lord Perrin, Aliandre disse enquanto Morgase se afastava. É verdade que você está planejando enviar meu povo de volta para Gerrana depois que encontrar Gil e seu grupo? Morgase continuou passando por Mazuri. A Aes Sedai gostava que sua xícara fosse enchida novamente somente quando ela batia levemente nela com a unha. Sim, respondeu Perrin. Todos sabemos que não foi completamente sua vontade se juntar a nós em primeiro lugar. Se não tivéssemos trazido você, você nunca teria sido capturado pelo Shaido. Mas Aemma está morto. É hora de deixar você voltar a governar sua nação. Com todo o respeito, meu senhor, disse Aliandre. Por que você está recrutando entre meus compatriotas se não para reunir um exército para uso futuro? Não estou tentando recrutar, disse Perrin. Só porque não os rejeito não significa que pretendo aumentar ainda mais esse exército. Meu senhor, disse Aliandre. Mas certamente é sensato manter o que você tem. Ela tem razão, Perrin, Berelain acrescentou suavemente. Basta olhar para o céu para saber que a última batalha é iminente. Por que enviar sua força de volta? Tenho certeza de que o Lorde Dragão precisará de cada soldado de cada terra que lhe foi juramentada. Ele pode mandá-los buscá-los quando quiser, disse Perrin teimosamente. Meu senhor, disse Aliandre. Eu não jurei a ele.
Eu jurei a você. Se Gealdan marchar para Tarmon-Gaidon, deve fazê-lo sob sua bandeira. Perrin se levantou, assustando várias pessoas na tenda. Ele estava indo embora. Ele caminhou até o lado aberto da tenda sem dizer uma palavra, colocando a cabeça para fora. Viu, vem aqui, ele chamou. Uma trama do poder único impedia que as pessoas de fora ouvissem. Morgase podia ver as tramas de Mazuri, amarradas e protegendo a tenda. A complexidade delas parecia zombar de seu próprio talento minúsculo. Mazuri deu um tapinha na lateral da xícara, e Morgase se apressou para enchê-la novamente. A mulher gostava de tomar chá quando estava nervosa. Perrin voltou para dentro da tenda, seguido por um belo rapaz carregando um embrulho envolto em pano. Desdobre-o, disse Perrin. O jovem o fez, parecendo apreensivo. Ele trazia o emblema da cabeça de lobo, que era o símbolo de Perrin. Eu não fiz essa faixa, disse Perrin. Eu nunca quis isso, mas, seguindo um conselho, eu a deixei voar. Bem, as razões para fazer isso já passaram. Eu ordenaria que a coisa fosse retirada, mas isso nunca parece funcionar por muito tempo. Ele olhou para Viu. Viu, eu quero que ela passe pelo acampamento. Estou dando uma ordem direta. Quero cada cópia dessa maldita faixa queimada. Você entendeu? Viu empalideceu. Mas... faça isso, disse Perrin. Aliandre, você vai jurar por Rand assim que o encontrarmos. Você não vai cavalgar sob meu estandarte, porque eu não terei um estandarte. Eu sou um ferreiro, e é isso. Eu já aguentei essa tolice por muito tempo. Perrin. Faile perguntou. Ela pareceu surpresa. Isso é sensato. Homem tolo. Ele deveria pelo menos ter falado com a esposa sobre isso. Mas homens são homens. Eles gostam de seus segredos e seus planos. Não sei se é sensato. Mas é o que estou fazendo, disse ele, sentando-se. Vá embora, Viu. Quero essas bandeiras queimadas esta noite. Nada de resistentes, entendeu? Viu enrijeceu-se, então girou e saiu da tenda sem dar uma resposta. O rapaz parecia se sentir traído. Estranhamente, Morgase se viu sentindo um pouco do mesmo. Era tolice. Era isso que ela queria. Era o que Perrin deveria fazer. E, no entanto, as pessoas estavam assustadas, com razão. Aquele céu, as coisas que estavam acontecendo no mundo. Bem, em um momento como este, talvez um homem pudesse ser desculpado por assumir o comando. Você é um tolo, Perrin Aybara, disse Mazuri. Ela tinha um jeito direto. Filho, Tarn se dirigiu a Perrin. Os rapazes dão muita importância a essa bandeira. Demais, disse Perrin. Talvez. Mas é bom ter algo para olhar. Quando você tirou o outro banner, foi difícil para eles. Isso vai ser pior. Precisa ser feito, disse Perrin. Os homens de Turiver se apegaram demais a isso. Começaram a falar como se fossem ficar comigo em vez de voltar para suas famílias, onde pertencem. Quando os portais funcionarem novamente, Tarn, você os pegará e partirá. Ele olhou para Berelain. Suponho que não posso me livrar de você e seus homens. Você voltará comigo para Rand. Eu não sabia, Berelain disse rigidamente, que você precisava se livrar de nós. Você pareceu muito menos relutante em aceitar meu apoio ao exigir os serviços dos meus guardas alados para resgatar sua esposa. Perrin respirou fundo. Agradeço a ajuda de todos vocês. Fizemos uma coisa boa em Maiden, e não apenas por Faile e Aliandre. Era algo que precisava ser feito. Mas queime-me, isso acabou agora. Se você quiser seguir Rand, tenho certeza de que ele vai querer você. Mas meus Ashamen estão exaustos, e as tarefas que me foram dadas estão completas. Tenho esses ganchos dentro de mim, me puxando de volta para Rand. Antes que eu possa fazer isso, preciso terminar com todos vocês. Marido, Faile disse, suas palavras cortadas. Posso sugerir que comecemos com aqueles que querem ser mandados embora. Sim, disse Aravine. A antiga Gaishain estava sentada perto do fundo da tenda, fácil de ignorar, embora tivesse se tornado uma força importante na administração do campo de Perrin. Ela agia como uma espécie de administradora não oficial para ele. Alguns dos refugiados ficariam felizes em retornar para suas casas. Prefiro mover todo mundo, se puder, disse Perrin. Grade. O Ashamen deu de ombros. Os portais que fiz para os batedores não me deram muito trabalho, e acho que poderia fazer alguns maiores. Ainda estou um pouco fraco, mas já superei a doença. Neald vai precisar de mais tempo, no entanto. Meu senhor.
Balver tossiu suavemente. Tenho alguns números de nota curiosa. Mover tantas pessoas quanto você tem agora através de portais levará horas, talvez dias. Não será um esforço rápido, como quando nos aproximamos de Maiden. Isso vai ser difícil, meu senhor, disse Grade. Não acho que eu conseguiria segurar uma Berta por tanto tempo. Não se você me quiser forte o suficiente para estar em forma para lutar, só por precaução. Perrin se acomodou novamente e inspecionou o mapa novamente. A taça de Berelain estava vazia. Morgase correu para enchê-la. Tudo bem, então, disse Perrin. Vamos começar a mandar alguns grupos menores de refugiados embora, mas aqueles que quiserem, saiam primeiro. Além disso, disse Faile, talvez seja hora de enviar mensageiros para contatar o Lorde Dragão. Ele pode estar disposto a enviar mais Asha'men. Perrin assentiu. Sim. A última vez que soubemos, disse Seonid, ele estava em Cairhien. O maior número de refugiados é de lá, então poderíamos começar enviando alguns deles para casa, junto com batedores para se encontrarem com o Lorde Dragão. Ele não está lá, disse Perrin. Como você sabe? Edarra pousou sua xícara. Morgase rastejou pelo perímetro da tenda e a agarrou para reabastecer. A mais velha das sábias, e talvez a mais importante entre elas, era difícil dizer com as sábias. Edarra parecia surpreendentemente jovem para sua idade relatada. A própria pequena habilidade de Morgase no poder único era o suficiente para lhe dizer que essa mulher era forte. Provavelmente a mais forte na sala. Perrin parecia se atrapalhar. Ele tinha uma fonte de informação que não estava compartilhando. Rand tem o hábito de estar onde você não espera. Duvido que ele tenha permanecido em Cairhien. Mas Seonid está certo. É o melhor lugar para começar a procurar. Meu senhor, disse Balver. Preocupo-me com o que podemos, cometer se não tomarmos cuidado. Frotas de refugiados, retornando por portais inesperadamente. Estamos sem contato há algum tempo. Talvez, além de contatar o dragão, pudéssemos enviar batedores para coletar informações. Perrin assentiu. Eu poderia aprovar isso. Balver se recostou, parecendo satisfeito, embora aquele homem fosse incrivelmente bom em esconder suas emoções. Por que ele queria tanto enviar alguém para Cairhien? Admito, disse Grade, que estou preocupado em mover todas essas pessoas. Mesmo quando Nealdo estiver bem, vai ser exaustivo manter os portais abertos por tempo suficiente para que todos passem. Perrin Aybara, disse Edarra. Pode haver uma maneira de consertar esse problema. Como? Esses aprendizes têm falado de algo. Um círculo, é chamado. Se nos ligássemos, o Asha'man e alguns de nós, então talvez pudéssemos dar a eles a força para criar portais maiores. Perrin coçou a barba. Grade. Eu nunca fiz um link em um círculo antes, meu senhor. Mas se pudéssemos descobrir, bem, portais maiores moveriam mais pessoas mais rápido. Isso poderia ajudar muito. Tudo bem, disse Perrin, voltando-se para o sábio. Quanto me custaria para você tentar isso? Você trabalhou tempo demais com Aes Sedai, Perrin Aybara, Edarra disse com suspiro. Nem tudo deve ser feito a um custo. Isso beneficiará a todos nós. Estou pensando em sugerir isso há algum tempo. Perrin franziu a testa. Há quanto tempo você sabe que isso pode funcionar? Tempo suficiente. Queime-se, mulher, por que você não me trouxe isso antes? Você parece pouco interessado em sua posição como chefe, na maioria das vezes, Edarra disse friamente. Respeito é algo conquistado e não exigido, Perrin Aybara. Morgase prendeu a respiração com aquele comentário insolente. Muitos lordes iriam gritar com alguém por aquele tom. Perrin congelou, mas então assentiu, como se essa fosse a resposta esperada. Seus Asha'men estavam doentes quando pensei nisso pela primeira vez, Edarra continuou. Não teria funcionado antes. Este é o momento apropriado para levantar a questão. Portanto, eu o fiz. Ela insulta a Aes Sedai com um suspiro, Morgase pensou, então age como uma com o próximo. Ainda assim, ser uma prisioneira em Maiden ajudou Morgase a começar a entender os costumes Aiel. Todos alegavam que os Aiel eram incompreensíveis, mas ela dava pouca credibilidade a conversas como essa. Aiel eram pessoas, como quaisquer outras. Eles tinham tradições estranhas e peculiaridades culturais, mas todos os outros também. Uma rainha tinha que ser capaz de entender todas as pessoas dentro de seu reino, e todos os inimigos em potencial de seu reino. Muito bem, disse Perrin. Grade, não se canse muito,
mas comece a trabalhar com eles. Veja se consegue formar um círculo. Sim, meu senhor, disse Grade. O Ashaman sempre pareceu um tanto distante. Pode ser bom envolver Neald nisso. Ele fica tonto quando se levanta, mas está ansioso para fazer algo com o poder. Esta pode ser uma maneira de ele voltar a praticar. Tudo bem, disse Perrin. Não terminamos de falar sobre os batedores que estamos enviando para Cairien, disse Seonid. Gostaria de estar com o grupo. Perrin coçou o queixo barbudo. Suponho que sim. Leve seus guardiões, 2 donzelas e Pel Aidair. Seja discreto, se puder. Camaile Nolaisen também irá, disse Faile. Claro que ela adicionaria um chá Faile ao grupo. Balver limpou a garganta. Meu senhor, estamos precisando muito de papel e novas pontas de caneta, sem mencionar alguns outros materiais delicados. Isso certamente pode esperar. Perrin franziu a testa. Não, Faile disse lentamente. Não, marido, acho que é uma boa sugestão. Deveríamos enviar uma pessoa para coletar suprimentos. Balver, você poderia ir buscar as coisas você mesmo? Se minha senhora desejar, disse o secretário. Eu ansiava por visitar esta escola que o dragão abriu em Cairien. Eles teriam os suprimentos de que precisamos. Suponho que você pode ir, então, disse Perrin. Mas ninguém mais. Luz. Mais um pouco, e podemos muito bem mandar todo o exército em chamas. Balver assentiu, parecendo satisfeito. Aquele ali estava obviamente espionando para Perrin agora. Ele contaria a Aibara quem ela realmente era. Ele já tinha feito isso. Perrin não agiu como se soubesse. Ela juntou mais xícaras. A reunião estava começando a acabar. Claro que Balver se ofereceria para espionar para Aibara. Ela deveria ter abordado o homem empoeirado antes, para ver qual seria o preço para manter seu silêncio. Erros como esse poderiam custar o trono de uma rainha. Ela congelou, a mão a meio caminho de uma xícara. Você não é mais uma rainha. Você tem que parar de pensar como uma. Durante as primeiras semanas após sua abdicação silenciosa, ela esperava encontrar uma maneira de retornar a Andor, para que pudesse ser um recurso para Elaine. No entanto, quanto mais ela considerava isso, mais ela percebia que tinha que ficar longe. Todos em Andor tinham que assumir que Morgase estava morta. Cada rainha tinha que seguir seu próprio caminho, e Elaine poderia parecer uma marionete para sua própria mãe se Morgase retornasse. Além disso, Morgase tinha feito muitos inimigos antes de partir. Por que ela fez tais coisas? Sua memória daqueles tempos era turva, mas seu retorno só abriria velhas feridas. Ela continuou juntando as taças. Talvez ela devesse ter feito a coisa nobre e se matado. Se os inimigos do trono descobrissem quem ela era, eles poderiam usá-la contra Elaine, da mesma forma que os Vitecluax fariam. Mas por enquanto, ela não era uma ameaça. Além disso, ela estava confiante de que Elaine não arriscaria a segurança de Andor, mesmo para salvar sua mãe. Perrin se despediu dos participantes e deu algumas instruções básicas para o acampamento noturno. Morgase se ajoelhou, usando um pano para limpar a sujeira da lateral de uma xícara de chá que havia virado. Niall havia dito a ela que Gaebril estava morto, e Altor segurava Caemen. Isso teria levado Elaine a retornar, não é? Ela era a rainha. As casas a apoiaram ou agiram contra ela por causa do que Morgase havia feito. O grupo de reconhecimento poderia trazer notícias que Morgase ansiava. Ela teria que encontrar uma maneira de entrar em qualquer reunião discutindo seus relatórios, talvez se oferecendo para servir o chá. Quanto melhor ela se tornasse em seu trabalho como empregada de Faile, mais perto ela seria capaz de chegar de eventos importantes. Enquanto os sábios saíam da tenda, Morgase avistou alguém do lado de fora. Talanvor, obediente como sempre. Alto, de ombros largos, ele usava sua espada na cintura e um olhar de preocupação pontual em seus olhos. Ele a seguiu praticamente sem parar desde Maiden, e embora ela reclamasse disso por princípio, ela não se importava. Depois de 2 meses separados, ele queria aproveitar todas as oportunidades para ficarem juntos. Olhando para aqueles lindos olhos jovens dele, ela não conseguia entreter a noção de suicídio, mesmo para o bem de Andor. Ela se sentia uma idiota por isso. Ela já não tinha deixado seu coração levá-la a problemas suficientes. Maiden a havia mudado, no entanto. Ela sentia muita falta de Talanvor. Então ele veio buscá-la, quando não deveria ter se arriscado tanto. Ele era mais devotado a ela do que a Andor em si. E por alguma razão, era exatamente disso que ela precisava. Ela começou a caminhar em direção a ele, equilibrando 8 xícaras na curva do braço enquanto carregava os pires na mão. Maiden,
Perrin disse enquanto ela saía da tenda. Ela hesitou, virando-se para trás. Todos, exceto Perrin e sua esposa, tinham se retirado. Volte aqui, por favor, disse Perrin. E Talanvor, você pode muito bem entrar. Eu posso ver você espreitando lá fora. Honestamente. Não é como se alguém fosse descer e roubá-la enquanto ela estivesse dentro de uma tenda cheia de sábios e Aes Sedai. Morgase levantou uma sobrancelha. Pelo que ela tinha visto, o próprio Perrin tinha seguido Faile ultimamente quase tanto. Talanvor lançou-lhe um sorriso ao entrar. Ele pegou algumas das xícaras do braço dela, então ambos se apresentaram diante de Perrin. Talanvor curvou-se formalmente, o que deu a Morgase uma pontada de aborrecimento. Ele ainda era um membro da Guarda da Rainha, o único membro leal, até onde ela sabia. Ele não deveria estar se curvando a esse novato rural. Recebi uma sugestão quando você se juntou a nós pela primeira vez, Perrin disse rispidamente. Bem, acho que já está na hora de eu aceitar. Ultimamente, vocês dois são como jovens de vilas diferentes, se olhando de lado na hora antes do domingo acabar. Já passou da hora de vocês se casarem. Poderíamos pedir a Aliandre para fazer isso, ou talvez eu pudesse. Vocês seguem alguma tradição? Morgase piscou surpresa. Maldita Line por colocar essa ideia na cabeça de Perrin. Morgase sentiu um pânico repentino, embora Talanvor olhasse para ela interrogativamente. Vá se trocar para algo mais legal se quiser, disse Perrin. Reúna qualquer um que você queira testemunhar e volte aqui em 1 hora. Então acabaremos com essa bobagem. Ela sentiu seu rosto esquentar de raiva. Tolice! Como ele ousa! E de tal maneira! Mandando-a embora como uma criança, como se sua emoção, seu amor, fosse meramente um inconveniente para ele. Ele estava enrolando seu mapa, mas então a mão de Faile colocada em seu braço o fez olhar para cima e perceber que suas ordens não haviam sido seguidas. E então? Perguntou Perrin. Não, disse Morgase. Ela manteve o olhar em Perrin. Ela não queria ver a inevitável decepção e rejeição no rosto de Talanvor. O quê? Perrin perguntou. Não, Perrin Aybara, disse Morgase. Não estarei de volta aqui em 1 hora para me casar. Mas, se você quiser chá servido, ou sua tenda limpa, ou algo embalado, então me chame. Se você quiser que suas roupas sejam lavadas, eu o farei. Mas eu sou seu servo, Perrin Aybara, não seu súdito. Eu sou leal à rainha de Andor. Você não tem autoridade para me dar esse tipo de comando. Ora, a própria rainha não exigiria isso. Forçar 2 pessoas a se casarem porque você está cansado do jeito que elas se olham, como 2 cães que você pretende criar e depois vender os filhotes. Eu não quis dizer isso. Você disse isso mesmo assim. Além disso, como você pode ter certeza das intenções do jovem? Você falou com ele, perguntou a ele, entrevistou-o como um lorde deveria em um assunto como esse. Mas Maiden, disse Perrin, ele se importa com você. Você deveria ter visto o jeito que ele agiu quando você foi levada. Leve, mulher, mas é óbvio. Questões do coração nunca são óbvias. Levantando-se em toda sua altura, ela quase se sentiu uma rainha novamente. Se eu escolher me casar com um homem, tomarei essa decisão sozinha. Para um homem que diz não gostar de estar no comando, você certamente gosta de dar ordens. Como pode ter certeza de que quero o afeto desse jovem? Você conhece meu coração. Ao lado, Talanvor enrijeceu-se. Então ele se curvou formalmente para Perrin e saiu da tenda. Ele era um emotivo. Bem, ele precisava saber que ela não seria empurrada para lá e para cá. Não mais. Primeiro Gaebril, depois Valda, e agora Perrin Aybara. Talanvor seria mal servido se recebesse uma mulher que se casasse com ele porque lhe foi dito para fazer isso. Morgase mediu Perrin, que estava corando. Ela suavizou o tom. Você ainda é jovem nisso, então vou lhe dar um conselho. Há algumas coisas nas quais um senhor deve se envolver, mas outras ele deve sempre deixar intocadas. Você aprenderá a diferença conforme praticar, mas, por gentileza, evite fazer exigências como essa até pelo menos consultar sua esposa. Com isso, ela fez uma reverência, ainda carregando as xícaras de chá, e se retirou. Ela não deveria ter falado com ele assim. Bem, ele não deveria ter dado uma ordem dessas. Parecia que ela ainda tinha alguma centelha dentro dela, afinal. Ela não se sentia tão firme ou tão certa de si mesma desde antes da chegada de Gaebril em Caemlyn. Embora ela tivesse que encontrar Talanvor e acalmar seu orgulho. Ela devolveu as xícaras ao posto de lavagem próximo,
então atravessou o acampamento, procurando por Talanvor. Ao redor dela, servos e trabalhadores estavam ocupados com seus deveres. Muitos dos antigos Gaishain ainda agiam como se estivessem entre o Shaido, curvando-se e raspando sempre que alguém olhava para eles. Aqueles de Cairien eram os piores, eles estavam presos há mais tempo, e os Aiel eram muito bons em dar lições. Havia, é claro, alguns Gaishain Aiel de verdade. Que costume estranho! Pelo que Morgase conseguiu determinar, alguns dos Gaishain aqui foram levados pelo Shaido, depois foram libertados em Meiden. Eles mantiveram o branco, e isso significava que agora estavam agindo como escravos de seus próprios parentes e amigos. Qualquer pessoa poderia ser entendida. Mas, ela admitiu, talvez os Aiel demorassem mais que os outros. Tome, por exemplo, aquele grupo de donzelas galopando pelo acampamento. Porque elas tiveram que forçar todo mundo a sair do caminho. Não havia. Morgase hesitou. Aquelas donzelas estavam indo direto para a tenda de Perrin. Pareciam ter notícias. Com a curiosidade levando a melhor, Morgase a seguiu. As donzelas deixaram 2 guardas perto das abas da frente da tenda, mas a proteção contra espionagem havia sido removida. Morgase contornou a tenda, tentando parecer que estava fazendo outra coisa além de espionar, sentindo uma pontada de vergonha por deixar Talanvor com sua dor. Vitecluax, Perrin Aibara, a voz forte de Sulin relatou de dentro. Há uma grande força deles na estrada diretamente na nossa frente.